Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Bem-vindos a mais uma aula de história. Vamos lá? Vamos continuar o assunto da aula passada. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse conteúdo é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos continuar falando, sobre o segundo reinado. Então, nós estudamos na aula passada que o primeiro reinado ele aconteceu entre os anos de 1822 até 1831, quando Dom Pedro I, governou o Brasil. Logo em seguida, veio então o período regencial, que foi Dom Pedro I foi embora para Portugal e deixou o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, no Brasil. Sendo que ele era menor de idade, não podia governar, e o Brasil passou a ser governado por regentes, tá? E o segundo reinado, que durou aí de 1840 até 1889, Então, ele começou em 1840 e ele tinha o objetivo de colocar fim ao governo regencial. Então, um grupo de políticos antecipou, a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, e isso permitiu que um novo imperador, assumisse o poder. Então, com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara, ele foi coroado imperador do Brasil, recebendo, então, o título de Dom Pedro II. Tá? Então, esse episódio ficou conhecido como Golpe da Maioridade. Então, o início de seu governo, ele foi marcado pela volta da estabilidade política ao país, colocando fim aos poucos, aquelas revoltas que nós falamos na aula passada, que foram iniciadas, no período regencial. Então, Dom Pedro II governou o país por 49 anos, tá? Então, nesse período, conhecido como Segundo Reinado, diversas transformações ocorreram no Brasil. E aí vocês estão vendo um retrato de Dom Pedro II, tá bom? Então, observe então agora uma linha do tempo, nossa tia vai mostrar para vocês, com alguns fatos importantes que ocorreram então no Segundo Reinado, governado por Dom Pedro II. Então, lembrando vocês que nós vamos ver alguns acontecimentos, ocorridos então nessa ordem cronológica e em um determinado intervalo de tempo. Então, nós vamos lá no ano de 1840, quando ele foi nomeado, então, imperador. Nesse ano aconteceu o que nós já falamos, o golpe da maioridade, Dom Pedro II se tornou imperador. Golpe da maioridade, porque eles reduziram, então, a maioridade, anteciparam a maioridade só para que ele pudesse governar, então, o país. Logo em seguida, em 1850, então a lei foi promulgada, a lei Eusébio de Queiroz. Para quem não se lembra, essa lei proibia a entrada de africanos escravos no Brasil. Então, se tornava crime esse tipo de acontecimento. Então, a entrada de africanos escravos no Brasil estava proibida. Em 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. Olha, pessoal, que avanço, Em 1871, veio a aprovação da Lei do Ventre Livre. Quem lembra o que é isso? Então, essa lei foi uma lei abolicionista, que ela pregava a liberdade para os filhos de escravas que nasceram, então, a partir da data em que a lei foi vigorada. Então, conhecida também como Lei Rio Branco, e ela foi assinada pela princesa Isabel, em 28 de setembro de 1871. E em 1888, vocês já sabem, foi também assinada a Lei Áurea, que oficialmente põe fim à escravidão no Brasil. Em 1889, houve então a proclamação da República, que é um regime mais democrático, nesse regime, os cidadãos da cidade, que elegem
o seu governante. Então, o Brasil deixa de ter um rei e passa, então, a ter um presidente, ok? E é esse regime que vigora no Brasil, né, atualmente. Nós temos presidente e não um rei. Então, pessoal, esses foram acontecimentos importantes que aconteceram aí no segundo reinado, tá? Governado por Dom Pedro II. Agora nós vamos falar sobre a ascensão do café. Então, pessoal, ao longo do século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira. Tá? Então, com o aumento, né, de seu consumo nos Estados Unidos, na Europa, a exportação de café tornou-se muito lucrativa. E assim esse produto passou a ser amplamente cultivado na região sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tá? Então, a riqueza obtida com a exportação do café, né, causou diversas transformações na região sudeste do país, onde estava ali concentrada a maior parte dos cafezais. Né? Então, a partir desse momento, o café tornou-se o mais importante produto de exportação do Brasil. E com isso, né, muitas transformações aconteceram na cidade, principalmente na região sudeste do país. Então, até meados do século XIX, o transporte, né, de grande parte do café era feito no lombo de mulas. Entretanto, a expansão das lavouras cafeeiras, né, para o interior do estado de São Paulo tornou-se muito grande. Né? A distância entre as fazendas de café era longa e os portos para exportação também. E assim, para escoar, né, a produção, foram construídas diversas ferrovias, como essas aqui, como esta aí que vocês estão vendo. Tá? Essa ferrovia aí, ela é uma imagem de 1868, né? Intitulada como Viaduto da Serra, que representa uma das primeiras ferrovias do Brasil, que ligava a cidade de São Paulo até Santos, tá? E aí nós vamos ver um mapa, né? Mostrando a expansão das ferrovias em São Paulo no século XIX. Então, aqui não está dando para ver a cor direito, né? Mostra, né, as ferrovias que já existiam até 1870. A construção, as que foram, né, construídas na década de 1870 e a construção na década de 1880, que são essas vermelhas aqui. Tá? Então, várias ferrovias, né, foram feitas aí por causa da fabricação das plantações de café no Brasil. Então, foi muito importante esse período para a economia do Brasil e também para, né, as melhorias nas cidades, das tecnologias, né, outras coisas. Então, o lucro gerado pelas exportações de café, ele impulsionou também a urbanização do Brasil. Então, a instalação de ferrovias proporcionou a criação de diversas cidades próximas às suas estações. Então, nas cidades que já existiam, a chegada das ferrovias acelerou o crescimento delas, né? E o desenvolvimento dessas cidades propiciou a implantação de diversos serviços públicos, como água, esgoto, iluminação, a iluminação a gás, né, no caso, e o transporte urbano, tá? Então, aí vocês estão vendo algumas imagens de cidades daquela época. 1912, essa imagem aí. Então, hoje vocês conheceram um pouquinho da história do segundo reinado, né? O que aconteceu, quem foi o governante desse período, né? Nós aprendemos que foi Dom Pedro II e que acontecimentos, né, importantes aconteceram durante o seu reinado, tá? Então, como a tia falou na aula passada, muitas coisas que fazem parte dessa história vocês podem ver no Museu Imperial de Petrópolis, né? Que conta toda a história da vida de Dom Pedro II. Então, pessoal, quem puder, dá uma passadinha lá um dia, tá? E a escola também em breve fará um passeio, se Deus quiser. Então, pessoal, beijinhos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido, porque a história do Brasil, né, pessoal, é muito importante vocês conhecerem.
Então, até a próxima aula e não esqueçam de abrir o vídeo da correção, página 278.